Meu irmão, minha irmã, você já passou por aquela fase em que parece que Deus simplesmente ficou em silêncio? Você ora, insiste, espera, mas nada muda. As portas não se abrem, o caminho não clareia e o coração começa a ficar pesado. É como se tudo ao seu redor estivesse parado, enquanto a sua alma grita por uma resposta. E no fundo, você tenta entender o que Deus está fazendo. É como segurar uma corda por muito tempo. No começo a gente aguenta firme, mas depois a mão dói, os dedos enfraquecem e a dúvida aparece. Será que ainda vale a pena continuar segurando? Você conhece essa sensação. O corpo cansado, a mente acelerada, a alma apertada. E mesmo tentando ser forte, existe um ponto em que você simplesmente não sabe mais o que fazer. Mas hoje, através do Salmo 37, Deus te entrega algo que muda tudo. Quando você entrega e confia, Ele faz. Não é no seu ritmo, nem no seu relógio, mas no tempo perfeito do céu. Há coisas que só acontecem quando a gente solta a corda e coloca tudo nas mãos dele. E é exatamente isso que Deus quer revelar ao seu coração agora. Que alegria ter você aqui neste momento. Nada do que acontece na sua vida é por acaso. E o fato de você estar ouvindo esta mensagem agora é a prova disso. Deus te trouxe porque Ele sabia que o seu coração precisava de paz, direção e descanso. Há uma palavra específica preparada para você hoje, e ela não chega atrasada. Ela chega exatamente na hora em que sua alma mais precisa ouvir. Hoje nós vamos mergulhar no Salmo 37, um dos textos mais poderosos para quem está cansado por dentro e precisando respirar novamente. Esse salmo fala sobre caminhos que parecem travados, sobre injustiças que tentam roubar a nossa fé e sobre o descanso que só Deus pode dar. É um convite para colocar a vida inteira nas mãos do Senhor e ver a ordem divina voltar ao lugar. É um salmo que cura, sustenta e reacende a esperança. Este momento não é apenas uma reflexão, é um encontro. Um encontro entre você e Deus, onde Ele vai tocar áreas que talvez você nunca tenha contado para ninguém. Vamos caminhar juntos por experiências reais, analogias fortes e uma oração profunda que vai aquecer a sua alma. E conforme avançamos, você vai começar a perceber que Deus já está trabalhando enquanto você escuta cada palavra. Quantas vezes você já olhou ao redor e pensou: por que quem me feriu parece estar vivendo em paz enquanto eu carrego essa dor? Essa sensação machuca, corrói por dentro e faz a alma querer questionar a justiça de Deus. Mas o Salmo 37 começa justamente lembrando você: não se desgaste, não compare, não deixe que o comportamento dos outros roube sua paz. A irritação só prende o coração onde ele não deveria estar. E Deus não quer você amarrado ao que te feriu. Houve um tempo em que eu mesmo me deixei consumir pela injustiça. Carregava na mente conversas antigas, situações mal resolvidas, e parecia que cada lembrança apertava ainda mais o peito. Eu achava que pensar sobre aquilo me protegeria, quando na verdade só drenava minha força. Só quando entreguei aquela mágoa nas mãos de Deus, sem tentar controlar mais nada, é que Ele resolveu tudo de um jeito que eu nunca conseguiria sozinho. É sempre assim. Quando soltamos, Ele age. E talvez você esteja vivendo algo parecido agora, vendo gente que fez mal caminhar como se nada tivesse acontecido. Mas Deus te chama hoje para colocar seus olhos no caminho certo, porque a comparação destrói o foco e enfraquece a fé. A paz que Ele quer liberar na sua vida exige espaço. E esse espaço aparece quando você decide não carregar o que não te pertence. E, curiosamente, é justamente nesse ponto que o próximo ensinamento do Salmo 37 começa a ganhar vida. Confiar em Deus não é apenas acreditar que Ele pode agir, é viver como se Ele já estivesse agindo agora. É caminhar mesmo quando os pés tremem. É avançar mesmo sem ver o próximo passo. O salmista diz: confia no Senhor e faze o bem,
Porque a confiança verdadeira não nos paralisa, ela nos move. Quando você faz o bem, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo confundido, você está dizendo ao céu: eu continuo acreditando. Existem fases da vida em que você precisa confiar sem sentir, sem entender e sem enxergar nada à frente. Eu vivi isso em um momento em que tudo parecia desmoronar ao mesmo tempo. Uma decisão difícil, uma porta que se fechou, algo que eu planejei e simplesmente não aconteceu. Eu não tinha respostas, mas tinha Deus. E foi justamente nesse terreno de incerteza que Ele plantou algumas das maiores vitórias da minha vida. A fé cresce no escuro. A confiança é como uma semente. Você planta, rega, espera e, durante muito tempo, não vê nada mudando. Mas por baixo da terra, algo está acontecendo. Deus está movendo, alinhando, preparando. Quando você escolhe fazer o bem, mesmo sem ver resultado, você está colocando água nessa semente. E é impossível algo que é regado pela fé não florescer. É nesse espírito que o Salmo nos leva ao próximo passo. Não apenas confiar, mas encontrar alegria em Deus. Tópico 3. Quando a espera parece longa demais. Há momentos em que a alma cansa de esperar. Você ora, acredita, faz a sua parte, mas parece que nada se move, nada responde, nada muda. É como se as promessas de Deus estivessem distantes demais para alcançar. E o coração começa a perguntar em silêncio: será que ainda vai acontecer? Mas o Salmo 37 nos lembra: Deus nunca está atrasado. A verdade é que a espera não é perda de tempo. É parte do processo. Deus não trabalha na ansiedade do nosso relógio, mas na precisão do propósito dele. Às vezes, aquilo que você chama de demora é apenas Deus ajustando o caminho que você ainda não consegue ver. E enquanto você acha que está parado, Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Confie nisso. Aquilo que está nas mãos de Deus não se perde, não atrasa e não falha. O tempo de espera está fortalecendo você, moldando sua fé e preparando seu coração para algo maior do que você imaginou. O silêncio de Deus não é abandono, é construção. E no momento perfeito, Ele fará o que prometeu. Deleitar-se no Senhor é algo que muitos confundem, mas é simples e profundo ao mesmo tempo. Não é apenas pedir, buscar ou esperar respostas. É encontrar alegria na presença de Deus antes mesmo da bênção chegar. É quando o coração aprende a descansar, mesmo sem ver o resultado imediato. É quando a alma descobre que Deus é suficiente, mesmo quando a vida ainda está em processo. E essa postura muda tudo dentro de nós. É como um relacionamento verdadeiro. Quando existe conexão, o cuidado flui naturalmente. Você não precisa forçar, cobrar ou exigir, porque o amor conduz. Assim é com Deus. Quando você se aproxima dele não apenas pelo que deseja, mas pelo que ele é, sua fé ganha uma nova força. Sua alma se acalma, sua mente respira e a esperança se torna mais leve. A presença dele começa a preencher os espaços que o mundo nunca preencheu. E é nesse lugar de deleite que Deus alinha os desejos do coração. Ele afina sua vontade, limpa suas intenções e te aproxima daquilo que realmente é para você. Não é magia, não é fórmula, é relacionamento. Quando você se alegra em Deus, o seu coração aprende a querer aquilo que o céu já separou. E quando o coração e Deus andam juntos, a promessa deixa de ser distante e começa a se tornar destino. Entregar o caminho ao Senhor é mais do que fazer uma oração rápida e seguir a vida como se ainda carregasse tudo sozinho. É decisão diária, é atitude interna, é coragem de soltar o que machuca. É como caminhar com uma mochila cheia de pedras. Cada preocupação, cada medo, cada cobrança, tudo pesa além do que a alma aguenta. E Deus está dizendo: me dá isso, eu carrego por você. Mas às vezes, por hábito ou insegurança,
continuamos segurando aquilo que já poderíamos ter deixado nas mãos dele. É o futuro que tenta controlar. É o problema que você revisita mentalmente 10 vezes por dia. É a resposta que você tenta puxar para o seu tempo e não para o tempo de Deus. E no fundo, você sabe, essa bagagem não está levando você para mais perto da solução, só para mais perto do cansaço. Hoje é momento de entrega real. Entrega que coloca o coração no lugar certo e recusa continuar carregando o que Deus já pediu para carregar por você. Entregar é confiar que Ele sabe o caminho, mesmo quando você não vê nada à frente. É respirar fundo e dizer: Senhor, eu tiro minhas mãos disso e coloco nas tuas. E quando você solta, Deus começa a mover. Descansar no Senhor não é desistir, não é cruzar os braços, e muito menos ignorar a realidade. É confiar mesmo quando a alma está tremendo por dentro. É olhar para o invisível e acreditar que Deus ainda está no controle quando tudo parece fora do lugar. O descanso de Deus não é ausência de luta, é presença de segurança. É como deitar num barco em meio às ondas, porque você sabe quem está segurando o leme. Quantas noites você já perdeu pensando demais? Quantos cenários criou na mente? Quantas possibilidades imaginou? Quantos medos alimentou sem perceber? A ansiedade esgota, a dúvida aperta, o futuro assusta. Mas Deus te chama hoje para um tipo de descanso que não depende das circunstâncias, mas da confiança. Quando você descansa nele, o barulho de fora não domina mais o barulho de dentro. Não se culpe por ter medo. Apenas entregue esse medo ao lugar certo. Deus sabe das suas lágrimas silenciosas, das batalhas que ninguém vê, das decisões que parecem pesadas demais. Descansar é colocar o coração no colo de Deus e dizer: eu não sei como, mas sei que o Senhor vai fazer. E quando você descansa, Deus trabalha. Quando você entrega, Ele age. Quando você confia, Ele firma os passos. Cessar a ira e abandonar o furor é um dos desafios mais difíceis da vida espiritual. Porque muitas vezes a raiva nasce da dor, da injustiça, das palavras que te feriram, das atitudes que você não merecia. A ira tenta te convencer de que guardar ressentimento te protege, quando na verdade te aprisiona. O coração pesado não te leva para frente, só te mantém preso ao que aconteceu. A mágoa não é apenas sentimento, é uma corrente emocional. Ela ocupa espaço na mente, consome energia, diminui a fé e rouba a paz. Há pessoas que só começaram a prosperar quando decidiram perdoar, não porque o outro merecia, mas porque elas mereciam descanso. Perdoar não apaga o passado, mas solta as algemas que seguram o coração. Deus não quer que você carregue aquilo que te destrói por dentro. Hoje Deus te convida a liberar o que trava a sua alma. Não é fácil, mas é possível. E quando você entrega a mágoa, Deus libera a cura. Quando você solta a raiva, Ele devolve a paz. Quando você abre mão do furor, Ele abre portas que estavam fechadas. A cura começa quando você decide parar de alimentar o que te feriu e começar a alimentar o que te fortalece. Quando Deus diz que os mansos herdarão a terra, Ele não está falando de pessoas fracas, passivas ou que aceitam tudo caladas. Mansidão é força sob controle. É maturidade espiritual. É saber que você não precisa provar nada para ninguém, porque quem te defende é Deus. A mansidão não te coloca por baixo. Ela te coloca acima das situações que antes te desequilibravam. É como o leão na selva. Ele não ruge para mostrar poder, porque ele já sabe quem ele é. A mansidão te dá uma postura diferente. Você não reage por impulso, não se deixa arrastar por discussões sem propósito, não se contamina pelas atitudes dos outros. A mansidão te faz forte por dentro, centrado, seguro, firme. E é justamente isso que Deus exalta, a força que nasce da paz. Quando você escolhe a mansidão, Deus te coloca em territórios onde pessoas explosivas jamais conseguiriam entrar. Ele te honra, Ele te protege,
Ele te estabelece. Os mansos herdam a terra porque não desperdiçam energia lutando guerras pequenas. Eles guardam força para as vitórias grandes. E hoje Deus te chama para essa postura. Firme, leve, sábia e cheia de propósito. Há momentos na vida em que você olha para o caminho e pensa: meu Deus, será que estou fazendo tudo errado? As portas se fecham, os planos não funcionam, as expectativas se frustram. Mas o Salmo 37 revela um mistério poderoso. É Deus quem firma os passos. Mesmo quando tudo parece confuso, Ele está te guiando. Mesmo quando você tropeça, Ele te sustenta com a sua mão. Quantas vezes você achou que tinha perdido o rumo? E lá na frente percebeu que Deus estava te desviando de um lugar que não era para você. Às vezes, o que parece atraso é livramento. O que parece falha é proteção. O que parece derrota é redirecionamento. Quando Deus firma passos, até os seus erros Ele transforma em ensino, até os seus desvios Ele usa para te trazer de volta ao propósito. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, cansado, tentando entender o que Deus está fazendo. Mas escute, Ele não perdeu o controle. O Salmo diz que nunca viu um justo desamparado. Isso significa que, mesmo no silêncio, Ele está agindo. Mesmo sem sinais, Ele está preparando. Mesmo sem respostas, Ele está conduzindo. E os passos que Ele firma, ninguém pode desfazer. Hoje, através do Salmo 37, Deus te lembrou de algo que o coração às vezes esquece. Você não precisa controlar tudo. Não precisa carregar tudo. Não precisa vencer tudo sozinho. Ele te chamou para entregar, confiar e descansar. E quando você faz isso, quando solta o que pesa e segura a mão de Deus, o impossível começa a se mover. Eu sei que tem áreas da sua vida que parecem sem saída. Sei que tem dores escondidas, batalhas silenciosas, noites longas e perguntas sem resposta. Mas você não chegou até aqui por acaso. Deus te trouxe porque Ele decidiu agir. Ele está realinhando caminhos, restaurando esperança, fortalecendo sua fé e abrindo aquilo que estava trancado. Nada na sua vida está fora da visão dele. Respire com calma agora, porque a partir de hoje, você não caminha mais sozinho. Os passos que você der serão guiados pela mão de Deus. A história que parecia parada vai se mover. A oração que parecia esquecida será respondida. E a promessa que parecia distante vai acontecer. Confie, porque quando você entrega, descansa e permanece firme, Deus faz, e Ele já começou a fazer. Antes de encerrar, eu quero te convidar a fazer um ato de fé. Escreva aqui nos comentários: eu confio em Deus e Ele fará. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração espiritual. É você dizendo ao céu e ao mundo espiritual: eu entrego, descanso e espero no Senhor. Cada palavra que você escreve é uma semente plantada na presença de Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda este vídeo a alcançar outras vidas que estão precisando dessa mesma palavra de paz e esperança. Talvez alguém esteja chorando agora, pedindo a Deus um sinal, e o seu gesto simples pode ser a resposta que essa pessoa tanto esperava. E se você deseja caminhar comigo todos os dias na presença de Deus, inscreva-se no canal. Aqui, você nunca estará sozinho. Sempre haverá uma oração, uma palavra e uma direção do céu para fortalecer sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém especial e seja instrumento de consolo e cura na vida dessa pessoa. Que Deus te abençoe grandemente.